Isolado e às pressas, Flávio Bolsonaro escolhe Alfredo Gaspar para vice. Google Assistente vai ser desativado em setembro e Gemini vai substituí-lo. Nas estreias do cinema da semana, horror macabro e reconciliação. Olá pra você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã, e olha, começa hoje. Às 7 da noite acontece o primeiro encontro oficial do Clube Meio Eleições, dessa vez conduzido por Pedro Doria. A partir de agora, esse pode ser o seu ritual das próximas quintas-feiras até o segundo turno, acompanhando a disputa com clareza em meio à chuva de informação e também conversando direto com os jornalistas e analistas que até aqui você só lia ou assistia. Se você está dentro, pode conferir os detalhes dos encontros. Mas se perdeu o prazo para entrar, ainda é possível participar com a assinatura Premium mais cursos. É só acessar cursos.canalmeio.com.br/clube-meio-eleições. Sem cedilha e sem tio, né? Mas é fácil. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para você. Corre lá! Recado dado, bora que eu já tô aqui no estúdio com o meu café quentinho sem açúcar, pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, esperou até o último dia do prazo para o registro das candidaturas para definir que o deputado estadual Alfredo Gaspar, do PL do Alagoas, vai ocupar a vaga de vice-presidente na sua chapa. A decisão vem depois que os republicanos e a federação entre União Brasil e PP optaram pela neutralidade na corrida presidencial. A pessoa que tem que ser o meu vice é aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão para o criminoso. Então eu tenho muita honra de aqui Alfredo Gaspar, do Partido. Alfredo Gaspar é ex-promotor de justiça, ex-procurador-geral de justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas. E foi eleito deputado federal em 2022, ganhando projeção nacional como relator da CPMI do INSS. Na convenção, o Flávio destacou a trajetória do parlamentar na área de segurança pública, a sua atuação na comissão e a representatividade de Alagoas e do Nordeste nessa chapa. No seu discurso, o candidato do PL afirmou que Gaspar se destacou pela coragem e pela defesa dos aposentados durante a CPMI do INSS. Além de lembrar que o deputado pediu a prisão de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Chego aqui de cabeça erguida para dizer que ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente. Me permita, presidente, dizer que eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas. Do meu pai, que está no céu, e do seu pai, que está em cativeiro. Pedro, como ele pode ver TV aberta, eu acho que ele vai conseguir, em algum momento, ouvir o que você está falando aqui. Presidente Bolsonaro, o senhor reacendeu em todos nós brasileiros o sentimento de honra e esperança. Obrigado por esse momento. Flávio também ressaltou que o vice representa o Nordeste de fato. A escolha frustrou a expectativa de parte do PL, que defendia o nome de uma mulher para vice. Bom, e se você está se perguntando como que o nome do Alfredo Gaspar foi definido, foi numa articulação conduzida sob sigilo por um grupo restrito da campanha.
Além do Flávio, participaram dessas negociações o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e o coordenador da campanha, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Segundo aliados, o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi consultado e aprovou a indicação. A definição ocorreu de forma acelerada. Na terça-feira, o deputado havia sido oficializado pelo PL como candidato ao Senado por Alagoas e menos de 24 horas depois deixou a disputa estadual para ser anunciado como candidato a vice-presidente e comprou uma passagem de última hora para Brasília. E a escolha do Gaspar também teve impacto na disputa pelo Senado em Alagoas e acabou favorecendo o projeto eleitoral do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, que vai concorrer a uma das vagas. A definição foi precedida por intensas articulações, como eu disse, envolvendo a cúpula do PL e também o próprio Lira. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, ele resistia a essa candidatura do Alfredo Gaspar ao Senado porque avaliava que ela dificultaria a sua eleição e beneficiaria o senador Renan Calheiros, do MDB, já que pesquisas apontavam os três tecnicamente empatados. Lira também cobrava o cumprimento de um acordo firmado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o qual o PL não lançaria candidato próprio ao Senado em Alagoas. A indicação de Gaspar para a vice-presidência acabou resolvendo esse impasse. No entanto, integrantes do bolsonarismo avaliam que o parlamentar tem baixo potencial eleitoral, que ele não amplia a presença da chapa entre o eleitorado feminino e tampouco reduz a resistência de parte do mercado financeiro à candidatura do Flávio. Nos bastidores, dirigentes do PL classificam o Gaspar como um nome de pouca projeção nacional e sem capacidade de agregar votos. Além disso, Gaspar, eu te conto, é alvo de um pedido de investigação da Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal por suspeita de estupro de vulnerável. A denúncia aponta uma suposta relação de Gaspar com uma adolescente de 13 anos, que teria resultado em uma gravidez, além de alegações de tentativa de suborno para manter a família em silêncio. O caso aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República antes da decisão do relator, ministro Gilmar Mendes. O Gaspar nega as acusações, afirma ser vítima de perseguição política e diz ter realizado exame de DNA para comprovar a sua inocência. O Gaspar também é suspeito de desviar 6 milhões de reais em emendas parlamentares, isso de acordo com o Tribunal de Contas da União. Mas o pedido de investigação deste caso foi arquivado em maio pela Procuradoria-Geral da República. E a ex-primeira-dama e madrasta de Flávio, Michele Bolsonaro, do PL do Distrito Federal, mais uma vez não compareceu a esse evento de campanha do candidato. De acordo com a senadora Damares Alves, do Republicanos do DF, a Michele não pôde ir ao anúncio da escolha do vice da chapa de Flávio por estar fazendo almoço para o marido. E Bolsonaro, aliás, pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorize a visita dos filhos Carlos, Jair Renan e Flávio no próximo domingo, quando, eu te lembro, vai ser comemorado o Dia dos Pais. E o ex-assessor Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, deixou a equipe da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Marcola, que é ex-chefe de gabinete da presidência, pediu para deixar a coordenação da campanha após a divulgação de um empréstimo de R$ 249 mil recebido da empresária Roberta Lush Singer. Em uma reunião com aliados, Lula tratou de defender o antigo assessor e disse assim: "Quem aqui nunca pediu um empréstimo para um amigo?" Bom, Lula, aliás, tratou de restabelecer pontes. Após meses de afastamento, o presidente da República voltou a se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Esse encontro ocorreu na residência do ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a presença do também ministro Cristiano Zanin. Segundo interlocutores, Moraes e Zanin articularam a reunião, que teve como objetivo reaproximar Lula e Alcolumbre após o rompimento ocorrido em abril,
quando o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF. Lembra? A gente falou muito disso aqui no Pé do Ouvido. Agora, num outro encontro com parlamentares do PSOL e da Rede, Lula sinalizou que vai tentar conversar com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos na próxima semana. O presidente afirmou que conversou nos últimos dias com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia, e que na próxima semana vai buscar falar com Trump também. E o presidenciável do Missão, o Renan Santos, deu uma longa entrevista à Globo News e afirmou que, se eleito, não vai cumprir ordens monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que ele considerar, é claro, ilegais. Não vai cumprir? Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal, decisão ilegal não se cumpre. Ponto. Mas ele é o guardião da Constituição? Não é guardião, é o senhor que decide o que é legal? Não, ele está rompendo a Constituição. E existem precedentes. É o senhor que decide isso, então? Não sou o senhor, é a própria Constituição. Então eu vou te dizer que é o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. Que é o exemplo que eu dei ali. Ou é um ministro que vai monocraticamente, sem passar pelo processo legislativo, definir se algo que teve o processo legislativo válido ou não. Não é errado isso. E é por isso que a gente está vivendo um estado completamente confuso de coisas, em que o STF se torna última instância para um processo legislativo, em que o legislativo cuida do orçamento. A gente está vivendo num país doente. Mas o senhor vai entrar no Supremo? O senhor está criticando agora? Dizendo... Sim, porque eu sou um democrata, Salim. Mas o Supremo é o guardião dessa Constituição. O que garante... Depende. E se ele não cumprir a Constituição? O que garante que qualquer governante possa rotular o que é ilegal ou não? Não é rotular, existe o texto da lei. Então, na Constituição. O senhor está No cenário internacional, Donald Trump e o seu secretário de guerra, Pete Hegseth, bateram boca no encontro em Camp David na semana passada, de acordo com o Washington Post. A razão teria sido a frustração do presidente norte-americano, que diz ter sido induzido ao erro a respeito da escassez crítica de munições, especialmente de mísseis guiados de longo alcance e de interceptores de defesa aérea. A falta desse material teria levado Trump a recuar de novos ataques ao Irã. E Trump reclamou com Hegseth, dizendo que acreditava que o problema das munições já havia sido resolvido. Na noite passada, Trump declarou que os Estados Unidos possuem quantidades enormes em uma publicação na Truth Social e que os responsáveis pelos vazamentos dessas declarações traiçoeiras estão sendo caçados, nas palavras dele. E ainda nos Estados Unidos, a vitória de Abdul El-Sayed nas prévias democráticas para o Senado em Michigan reforçou o avanço da ala progressista dentro do Partido Democrata em um dos estados mais estratégicos dos Estados Unidos. Apoiado por líderes da esquerda do partido, como Bernie Sanders, El-Sayed derrotou a deputada Haley Stevens, representante do setor mais moderado e apoiada pelo establishment democrata. O resultado foi acompanhado por outras vitórias de candidatos progressistas em Michigan. E elas indicam que a esquerda amplia sua influência nas disputas internas do partido às vésperas das eleições legislativas de novembro, em meio ao debate sobre os rumos da legenda após as derrotas para Donald Trump. Chegando à editoria de Viver, eu te conto que cerca de 50 milhões de pessoas devem enfrentar a fome aguda até o final do próximo ano, por conta do rápido desenvolvimento do El Niño. Isso é o que afirmou o Programa Mundial de Alimentos da ONU nesta quarta-feira. Segundo a análise, a América do Sul e Central, o Caribe e o Sul da África provavelmente serão as regiões mais afetadas. O El Niño deste ano está se configurando como o mais forte em pelo menos 70 anos. Mesmo que chegue mais fraco do que o previsto, o fenômeno vai levar muitos países ao limite, aumentando em mais de 1/5 o número de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda, que atualmente chega a 225 milhões de pessoas em 45 países.
No Brasil, o aumento no consumo abusivo de álcool entre mulheres acompanha o crescimento da procura por apoio para interromper a dependência. Só no primeiro semestre deste ano, os canais de ajuda do Colcha de Retalhos registraram mais de 4.800 atendimentos a mulheres de todas as regiões do país, o que dá mais ou menos um atendimento por hora. Uma análise do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, mostra que mais de 20% da população adulta brasileira relatou consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas em 2024, o que é o maior percentual desde 2010. Entre as mulheres, o uso passou de 10,4% para 15,9% nesse período, de 2010 para 2024. E pela primeira vez, cientistas conseguiram flagrar pequenos vórtices girando na superfície do Sol em um fenômeno previsto pela física há mais de 150 anos, mas nunca observado antes. Os astrônomos localizaram a instabilidade de Kelvin-Helmholtz, que é um fenômeno que ocorre sempre que duas camadas de um fluido deslizam uma sobre a outra em velocidades diferentes. As imagens publicadas num artigo na revista científica Nature mostram os vórtices com tamanhos entre 25 e 170 quilômetros, que se deslocavam ao redor das regiões magnéticas a velocidades de até 3 km por segundo. Chegando à editoria de cultura, se é quinta-feira, é dia das estreias do cinema da semana. Prepara a pipoca e bora falar das novidades da sétima arte. E olha, a gente começa com a estreia mais perturbadora da semana. O filme Insaciável é um terror psicológico com roteiro e direção de Natalie Erica James. A trama acompanha uma jovem estudante de medicina com distúrbios alimentares que está obcecada por emagrecer depois de ver o resultado rápido de uma colega. E aí resolve aderir a um programa dietético extremo. E aí o que parecia uma busca por um corpo perfeito rapidamente se transforma em um pesadelo macabro quando ela descobre que as cápsulas milagrosas que ela está ingerindo são fabricadas a partir de cinzas humanas. É um filme tenso que usa o horror corporal para debater a obsessão estética e as distorções de autoimagem. Hannah, please tell me you aren't actually taking those diet pills. Whatever shortcut you think you found, it is a bad path. You look sick. Is this what you wanted? You're so skinny. Are you okay? Agora, se você prefere uma produção que equilibra o choro e o riso, a opção ideal é Champagne, uma viagem de pai e filho. O filme, dirigido por Tim Kemps, é inspirado diretamente nas experiências reais do roteirista e protagonista Léo Alquemade e acompanha Martin, que é um filho que decide restabelecer os laços com o pai após descobrir que ele está enfrentando um câncer. Numa tentativa de celebrar a vida e construir memórias inesquecíveis antes do fim, Martin planeja uma última viagem com o pai rumo à icônica região vinícola de Champagne, na França. O resultado é uma comédia dramática extremamente calorosa, focada em reconciliação, segundas chances e na arte de brindar a vida, mesmo diante das despedidas mais difíceis. Moet jij niet als dat ondankbaar dagen weg met je vader? Hier nog komen? Wat zou je ervan vinden als wij eens even lekker weggaan met z'n tweeën? Even er tussenuit. Ja? Pas je wel een beetje goed op jezelf en niet te veel drinken. Tada! Geef die camera even aan mij. Nee man, laat me kijken op de weg! Levensgevaarlijk idioot! Had u nog water op de tafel gewild? Nee, doe er maar naast. Por fim, os fãs de música pop asiática têm um encontro marcado nas telonas com ATEEZ, Light the Way in Cinemas. Trata-se da adaptação para o cinema de um aclamado concerto em realidade virtual da famosa banda de K-pop ATEEZ.
Nesse filme, os 8 integrantes do grupo guiam o espectador por uma jornada visual épica, através de paisagens oníricas e pós-apocalípticas que vão desde um mundo desolado sob chamas até uma névoa densa na misteriosa cidade sombria. É um espetáculo desenhado para fazer os fãs cantarem junto com os maiores hits da banda e, de quebra, terem acesso a imagens inéditas e exclusivas de bastidores. Tem muitas outras estreias da semana, mas todas elas, cada uma com seu respectivo trailer e outras informações, você encontra no site do Meio. E ainda falando de cinema, um levantamento feito pela Tomum aponta que o cinema nacional foi responsável por 90% da expansão do público nas salas de cinema em 2024. Dos 11 milhões de ingressos vendidos nesse ano, 10 milhões eram de produções nacionais, como Ainda Estou Aqui, Minha Irmã e Eu e O Alto da Compadecida 2. Eles alavancando os resultados, né? Houve também um salto significativo da participação brasileira no mercado de filmes, passando de 3% em 2023 para mais de 10% no ano seguinte. Mas a pesquisa também revela a concentração da audiência em poucos títulos. Apenas 5 filmes responderam por mais de 70% de todo o público das produções nacionais. Isso contra os pouco mais de 25% restantes dos demais 251 longas exibidos. E olha, que os shows do intervalo do Super Bowl fazem um sucesso estrondoso, a gente já sabe, né? Esses shows são um modelo para eventos como o show no final da Copa do Mundo desse ano. Mas nem sempre foi um sucesso de público, sabia? O show do intervalo chegou a competir com um programa infantil da Fox pela audiência. Foi quando a organização escalou Michael Jackson em 1993. E aí, isso atraiu mais de 133 milhões de telespectadores. E foi a primeira vez que a audiência realmente aumentou durante o show do intervalo. Já a maneira como as marcas encaram os comerciais no jogo final foi graças a uma propaganda de Ridley Scott para os computadores Apple Macintosh, que fez a Apple bater a sua meta de vendas em apenas 73 dias. A reportagem completa sobre essa ascensão dos intervalos do Super Bowl está na revista Variety. Chegando à editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que o Instituto de Segurança de IA do Reino Unido revelou que agentes de inteligência artificial baseados em modelos da OpenAI e da Anthropic realizaram um ataque hacker contra desenvolvedores reais durante um teste de segurança em 28 de julho. No caso mais grave, um agente do Mythos 5 tentou inserir um código malicioso em um projeto no GitHub, criando identidades falsas e enviando e-mails de phishing para convencer um desenvolvedor a aceitar o código. Os testes ocorreram com acesso liberado à internet e filtros de segurança desativados, e não há indícios de que esse comportamento ocorra em uso normal. Mas falando em Anthropic, a empresa estaria formando uma equipe para desenvolver os seus próprios chips personalizados de inteligência artificial. A companhia já vinha sondando a Samsung como possível parceira de fabricação, mas agora busca engenheiros de design de chips para uma equipe de silício personalizado, segundo o anúncio de emprego. Essa ação acontece junto de uma demanda crescente pelo Claude e a disputa por infraestrutura de IA nesse setor, mesmo com a Anthropic já mantendo acordos de hardware com a AWS da Amazon, Google também, Nvidia e a AMD. Falando em Google, a empresa confirmou que vai remover o acesso ao Google Assistente em celulares e tablets Android a partir do dia 4 de setembro.
essa mudança também atinge dispositivos pareados, como os smartwatches, fones de ouvido e carros com Android Auto. Embora veículos com o sistema operacional Google integrado mantenham o acesso por enquanto. Usuários em regiões onde o Gemini já está disponível vão passar a contar apenas com o assistente de inteligência artificial. O Google Home e o Google TV não devem ser afetados por hora. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminrestum, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir em alto astral, bora com um pedido de música da nossa audiência? O Júlio César de Carvalho, nosso ouvinte fiel que nos escuta todos os dias, fez um pedido de música pra lá de animado. Júlio, obrigada pela sua companhia todos os dias, viu? Fique com a gente. Agora, vamos de música? Bora escutar juntos Eu Também Quero Mocotó, de Dom Américo. Eu quero mocotó, eu quero mocotó, eu quero mocotó, eu quero mocotó, eu quero mocotó. Pobre coitado, me ajudem por favor, botem mocotó no meu prato, eu quero mocotó. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! Sopa de mocotó, mocotó com abóbora, eu quero mocotó. Papai, mocotó, filho, eu também vou ser da família.